Paz do Senhor, povo de Deus, Adriano Modesto falando mais uma vez com vocês, presbítero e professor de Escola Bíblica Dominical. E essa semana eu quero tratar com você um assunto muito importante, que nós vamos tratar acerca do dom ministerial do pastor, ou ministério pastoral. Pois bem, eu já começo te dizendo que para não ficar um vídeo muito longo, eu irei ler de forma muito simplificado todas as mensagens, as passagens que falam acerca desse assunto. Se ficar dúvida, volta nos comentários, pergunta que nós vamos buscar resposta à luz da Bíblia. Eu já começo a te falar o seguinte: há um só pastor. Eu estou afirmando, há um só pastor. Eclesiastes capítulo 12, verso 11. As palavras dos sábios são como pregos bem fixados pelos mestres da congregação, que nos foram dados pelo único pastor. Deixa eu fazer uma pincelagem aqui muito rápida sobre o trabalho pastoral. A ovelha são criaturas que precisam de cuidado, de atenção e de muita dedicação. O trabalho de um pastor é muito sério e também precisa de muito apoio. Por quê? É por isso que quando a gente pega a luz da Bíblia, os líderes congregacionais, eles são comparados com os pastores. Porque eles guiam o povo de Deus. Estamos sendo guiados porque acreditamos que existe um lugar maravilhoso que todos seremos apacentados quando aparecer o sumo pastor. Mas até lá, a gente não pode esquecer que Jesus Cristo é o bom pastor. Ele cuida de nós com amor e dedicação. Ele é um grande líder, um líder exemplo que não nos abandona jamais. Jesus nunca vai nos abandonar. E é por isso que em todo esse conceito, em tudo que a gente está vivendo, apesar de ter aí uns líderes que são gananciosos, mentirosos, que não cuidam bem das suas ovelhas, não é o caso de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia vai dizer que existe um único pastor, Jesus Cristo. Em Salmos 23, e verso 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isaías 40, verso 11 e verso 12, no verso 11: eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que do seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Verso 12: como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Em Jeremias 23, do 1 ao 4, vai nos dizer o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispensastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitais. Eis que eu visitarei sobre a vossa maldade as vossas ações, diz o Senhor. Verso 3: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Em Provérbios 27, 23 diz: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Em Mateus, no capítulo 2, verso 6, vai dizer o seguinte: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Em João, no capítulo 10, verso 11, diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a sua vida pelas suas ovelhas. Ainda em João, no capítulo 10, no verso 14 ao 16, a Bíblia vai nos dizer assim: disse Jesus: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas.
16. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Em Atos, no capítulo 20, no verso 28, diz assim: olhais, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele mesmo resgatou com o seu próprio sangue. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, verso 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em Filipenses, no capítulo 2 e verso 4, diz: não atentando cada um para o que é propicialmente teu, mas cada um também para o que é dos outros. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18, verso 17 diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Verso 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 ao 26, diz assim, 24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, um sofredor. 25, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que, por vontade dele, estão presos. 1 Pedro, capítulo 5, do 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Verso 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas de ânimo, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Meus queridos, essa é a nossa passagem. Se ficou dúvida, repito, vai nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. À luz da Bíblia, vamos responder. Você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreve, deixa o teu like e se quiser dar aquela moral, compartilha com os teus amigos para que eles também sejam alcançados com a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, em nome de Jesus.